Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal Claraire Saúde. Outro dia eu vi uma frase que dizia que perdão não é amnésia. Gostei muito dessa frase, afinal de contas, de fato, perdoar não é esquecer. Mas então, do que se trata o perdão? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu quero lembrar que aqui no canal eu tenho outros conteúdos que falam sobre o auto-perdão. Vou trazer mais conteúdo sobre isso porque realmente é muito importante o auto-perdão, mas hoje eu quero refletir com vocês sobre a importância de perdoarmos os outros. E isso tem uma importância muito particular porque afeta a nossa saúde física, emocional, nossa saúde espiritual. Mas antes de entrar de verdade aí no conteúdo, deixa eu lembrar que se você não tiver inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Assim você fica sabendo nos momentos em que eu trago novos conteúdos por aqui. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu joinha e também comenta, porque o seu comentário, além de eu saber um pouco mais, conversar um pouco com vocês, é uma maneira de você me ajudar a trazer maior relevância para esse vídeo, para esse canal, na plataforma aqui do YouTube. Assim é uma maneira de nós crescermos essa nossa grande rede de mulheres, apoiando umas às outras na nossa jornada feminina, do que eu chamo de jornada da mulher herói, que é aquela jornada que nos transforma com mais plenitude, com mais alegria e, consequentemente, contribuirmos, melhorando a nós mesmos, melhoramos também um pouquinho aí o mundo, damos a nossa contribuição para o mundo ser melhor, tá certo? Bom, vamos então para o nosso conteúdo. Tem um pequeno livro, mas bastante rico, do Padre Francisco Fausto, que fala O Homem que Sabia Perdoar. Nesse livro, ele traz uma frase que diz o seguinte, uma reflexão que é a seguinte, aspas para o Padre Francisco Fausto. Perdoar é uma das ações humanas mais difíceis. A injustiça provoca uma reação intensa e muitas vezes parece que perdoar seria um equívoco, como se fosse uma aprovação da agressão, uma aceitação covarde do mal sofrido. É difícil também porque o perdão não é indiferença, frieza ou insensibilidade perante o mal. Implica sofrer, sentir a pena e depois perdoar, desculpar de coração o outro. Francisco Fausto ainda traz algumas questões que vale a pena a gente refletir. Como perdoar sempre? Como viver bem com o passado? Como assimilar as experiências pessoais negativas? Não temos respostas prontas para essas perguntas. Não existe caminho fácil, ou melhor, o caminho sempre precisa ser aberto por cada um. Cada pessoa deve encontrar as suas respostas, o seu itinerário. E no meio de tantas possibilidades, muitas pessoas encontram conforto em uma prática milenar profundamente curativa que vem do Havaí. Talvez você já conheça o belo ensinamento havaiano para o perdão que é chamado de Ho'oponopono. O Ho'oponopono não se trata de corrigir as outras pessoas, mas de você corrigir as suas percepções sobre o que acontece do lado de fora, sobre os acontecimentos para além de você, que podem refletir em você ou não, mas é uma prática que contribui com o que está além de você. Também funciona, bem verdade, como uma ferramenta para você trabalhar o teu auto-perdão. Mas hoje a gente vai focar aqui nessa prática como uma possibilidade de você perdoar os outros. É uma prática muito simples, ela fala 4 frases muito simples, mas que vão ecoando internamente. Sinto muito, me perdoe, obrigada, eu te amo. Existem as variáveis, eu sinto muito, eu te peço perdão, eu te agradeço, eu amo você, enfim, tem algumas variações, mas as frases, o sentido delas, a essência delas é essa.
Entoar essa frase repetidamente, pensando nas pessoas que você quer perdoar, que você sente que precisa perdoar, e é importante que a gente perdoe a todas as outras pessoas, é uma maneira poderosa de limpar o nosso corpo de culpa, de vergonhas, de mágoas, de memórias assustadoras, daqueles sentimentos ruins, daqueles sentimentos negativos que vão nos acompanhando na nossa caminhada. Como prática de perdão, o Ho Oponopono é profundamente ressonante. Ele ressoa na nossa mente, na nossa alma, naquele monólogo interno que eu falo aqui para vocês, né? A gente, ao longo do tempo, vai repetindo frases e coisas dentro da nossa cabeça, fazendo aquele monólogo interno e muitas vezes tão negativo, e aquilo vai ressoando de uma maneira pesada. Você não consegue se livrar daquela mágoa. O Ho Oponopono, ele faz a proposta de você ressoar, de você repetir esse monólogo interno de uma maneira positiva. Diante das pessoas, diante das situações, você aciona um mecanismo de perdão capaz de ecoar internamente e transformar a tua relação com as outras pessoas, a tua relação com as situações que você está vivendo. Talvez você seja uma pessoa que tenha como recurso positivo para conseguir perdoar os outros o Ho Oponopono, mas talvez você seja uma pessoa que busque a terapia, talvez você seja uma pessoa que consiga perdoar através da oração, através de uma direção espiritual, através de um propósito diário. Eu particularmente acredito muito nessa questão, nesse lado do você estabelecer um propósito e fazer um exercício diário de superação. Eu confio muito nesse caminho, sabe? Não significa que você não precise de suporte, mas o exercício diário de ultrapassar e de perdoar é muito significativo, é um trabalho interno que você vai desenvolvendo. E daí, é lógico, existem muitas situações diferentes que requerem da gente o desafio do perdão, né? Existem situações em que talvez você precise perdoar a mesma pessoa várias vezes. Isso não significa que você vai estar sendo boba das outras pessoas, mas significa que você compreende que é um processo e que essa pessoa, para ela se corrigir, ela pode levar tempos. Mas dependendo do que aconteceu, dependendo da situação, às vezes perdoar significa você se afastar da pessoa que te causou esse mal. E se afastar não significa que você não está perdoando, mas se afastar significa que você é capaz de perdoar, mas que você também precisa se preservar, se respeitar. Então são caminhos diferentes, são muitas situações diferentes, as ofensas são múltiplas e às vezes você precisa de uma ou de outra, de um outro caminho para desenvolver o perdão. Uma das coisas que eu acho que vai ajudar bastante é perceber que se não é esquecer, também não significa remoer. Perdão, você não vai esquecer o que te fizeram, mas você não vai ficar remoendo aquilo. Você vai perdoar, mas você não está sendo conivente com o mal. Você vai ser capaz de identificá-lo, mas não arrastá-lo como dor ou como mágoa, fazendo tanto mal para você, com tanto ressentimento. É bacana a gente pensar um pouquinho sobre o que é ressentimento, né? O que é a ação de ressentir? É a ação de você sentir de novo ou sentir repetidamente as emoções negativas pelas quais você já passou em algum momento. E o que significa perdoar? Perdoar vem do latim, que vem per, né, composto por perdonare. Per significa total, completo. Donare significa dar, entregar, dar. Então, perdoar é quando você entrega completamente o seu sentimento com relação ao outro, superando as emoções negativas para que você não as sinta de novo.
Por isso, o perdão é tão libertador. Você se liberta completamente daquele sentimento negativo. Você entrega, eu não tenho mais esse sentimento negativo, pesado que eu arrasto. Com certeza é um processo, mas ele é libertador. Tem uma abordagem do perdão sob a ótica mais genuína do amor, de uma maneira de encarar o perdão da maneira mais elevada que possa existir. E talvez a nossa busca seja caminharmos até esse amor elevado, esse sentimento tão nobre do perdão no seu mais alto grau. E eu acho que esse perdão, ele pode ser conquistado, ele é um processo e como eu falei, né, existem muitos caminhos, como o próprio Francisco Fausto diz, o desafio pessoal, né, cada um tem o seu próprio itinerário, mas eu acho que é importante buscarmos, cada uma de nós buscarmos o nosso itinerário para perdoarmos os outros, mas termos como norte esse elevado sentimento de perdão, porque é um perdão de coração que nos faz caminhar de verdade, com leveza, com transformação. Ter esse perdão elevado, fundado no amor, fundado na virtude mais elevada que se possa ter, é muito bacana, e eu acho que tem uma oração que pode expressar esse perdão no seu grau mais elevado. Essa oração, não sei se você já conhece, é uma oração que foi encontrada junto aos pertences pessoais de um judeu morto nos campos de concentração. E ela diz assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade, lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades que eles praticaram, lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que nossos carrascos acabaram por despertar em nossas almas. Concede então, Senhor, que os frutos por nós produzidos possam servir para salvar esses homens. Até o nosso próximo vídeo. Beijos!